Estamos de regresso com uma nova edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, depois de umas semanas de ausência, quando acabámos de cumprir 3 anos desta troca de ideias. E como é tradição, partimos do artigo semanal do cronista no Expresso para olhar o mundo. E esta semana temos muito que falar. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá e seja bem regressado, Miguel. Obrigado, Paula. Depois de uma pausa que eu espero que tenha sido bem aproveitada por si, voltámos a olhar, ainda bem, fico contente, voltamos a olhar então para o que marca as notícias. E o cenário internacional não evoluiu favoravelmente, antes pelo contrário. A começar pela situação em Gaza, onde as consequências do isolamento estão cada vez mais à vista. Depois das imagens das crianças subnutridas, agora foi a vez do Hamas publicar fotos de reféns igualmente maltratados. Como é que acompanhou estes dois lados de uma triste história que parece não ter fim? Bom, eu acho que Gaza já ultrapassa tudo. Vamos começar pelo Hamas. A jogada do Hamas, que eu classifico como uma jogada no mínimo infeliz, mau gosto, é uma jogada propagandística, destinava-se a mostrar a Israel e a mostrar ao mundo que quem está a passar fome são todos os que vivem em Gaza, palestinianos e reféns israelitas, e que, portanto, a guerra da fome infligida por Israel em Gaza também abrange os israelitas que ainda estão na posse do Hamas. Os reféns são 50, calcula-se que pelo menos 20 possam estar vivos. As imagens são impressionantes, mas não são mais impressionantes do que as imagens que temos visto dos palestinianos esquálidos numa espécie de tortura que eu acho que daqui a muitos anos os nossos filhos e os nossos netos vão nos perguntar como é que foi possível isto acontecer e como é que foi possível ninguém ter intervindo para deter a mão de Israel. E vamos ter dificuldade em arranjar respostas para essa pergunta. Claro, vamos ter dificuldades, não é? Porque, caramba, depois de termos visto a última barbárie que foi na Guerra Civil dos Balcãs, na antiga Iugoslávia, mesmo assim nunca se chegou a este extremo, nomeadamente cercar toda uma população de 3 milhões de pessoas e condená-las à fome e à sede. Inclusivamente, eu acho que Israel chegou a coisas que são mesmo maquiavélicas, como, por exemplo, proibir de pescar no mar. Quer dizer, eles nem podem pescar. É uma coisa inacreditável. Isso mostra mesmo a vontade de que eles passem fome, não é? Israel, em qualquer caso, tem dito que não há ali uma situação de fome, o que é estranho perante as imagens que nós todos vimos e que toda a gente condena, não é? Ou seja, há aqui uma espécie de defesa que Israel tenta fazer. Como é que vê essa reação? Paulo, isso não tem pés nem cabeça. O próprio Trump, grande amigo de Israel, disse, bem, aquilo são mesmo imagens de fome, aquela gente está mesmo à fome, não é? Israel também diz que a IDF, que são as Forças Armadas de Israel, são as Forças Armadas mais éticas do mundo e que os palestinianos têm sido mortos quando vão aos 2 pontos onde Israel permite que haja abastecimento de comida e depois já morreram 80 deles derrubados por balas de israelitas. Quer dizer, eles vão ali buscar os alimentos e atiram sobre eles. Israel também diz que isso é mentira, que é o Hamas, mas não, quer dizer, tudo isso está mais do que comprovado, não há... eu acho que Netanyahu já está cego, ele e os ministros extremistas dele ultrapassaram os limites e já nem sequer se dão conta daquilo que estão a fazer. E começa a haver vozes dentro de Israel, variadíssimas, a dizer isso mesmo. Houve uma tomada de posição há dias de 80 personalidades, menos que 80, eram 50 e tal, que eram ex-chefes dos serviços secretos, da Mossad e do Shin Bet, ex-comandantes militares supremos, antigos governantes, e todos eles diziam que não faz sentido o que está a acontecer em Gaza, que o objetivo militar já está cumprido há mais de 1 ano. E, portanto, a suspeita que fica é que Netanyahu prossegue com a guerra para evitar os seus problemas judiciais. Mas acredita que com o tempo essas vozes e o facto de elas estarem a surgir cada vez com mais visibilidade pública possa de alguma maneira ter efeitos concretos na política israelita?
Eu acredito que sim, quer dizer, só há duas coisas que podem deter a mão de Israel. Uma é os Estados Unidos, que não estão, mas não quererem, não conseguirem, não querem deter a mão de Israel, e a outra é uma revolta interna, uma tomada de consciência coletiva da população israelita. Agora, quanto mais o tempo se arrasta, há menos reféns vivos, há menos hipóteses deles serem libertados pelo Hamas, e há muito mais palestinianos a morrer. Já vamos numa contagem de 60 mil, não se sabe onde é que isto vai parar. Já conhecemos o discurso de Israel e também fomos percebendo a posição da União Europeia sobre a situação em Gaza. Sabemos que o Miguel é crítico dessa postura da Europa, o que se acentuou com as mais recentes declarações da responsável pela política externa. Esperava que nesta fase, passado este tempo e com estes resultados à vista, já houvesse um maior equilíbrio na forma como se olha para o Médio Oriente, Miguel? Esperava e não esperava, ou seja, devia ter acontecido, mas realmente eu já não espero nada de bom dos dirigentes europeus. Eu acho que esta Comissão Europeia é perfeitamente pérfida na sua atuação em termos de política externa. Repare, quando o Hamas publicou a fotografia dos dois reféns, a responsável pela política externa da União, Kaja Kallas, declarou-se indignada, chocada de tudo isso e exigiu a imediata libertação dos reféns. Ponto. O tal manifesto que eu falei de ex-chefes militares e de segurança de Israel pedia a libertação dos reféns em troca do fim das hostilidades. Ou seja, os próprios israelitas vão mais longe do que a Presidente da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, a sua Presidente e a responsável pela política externa, parece que só vem um lado. Só vem absolutamente um lado. Eles, se fossem dirigentes israelitas, eu não notaria qualquer diferença no discurso deles. O Miguel escreve esta semana que Ursula von der Leyen já enxovalhara a União Europeia e os valores europeus com o silêncio sobre Gaza, mas recentemente ainda merece mais críticas por outras razões. Quer concretizar? Não foi aquele patético encontro no clube de golfe da Escócia com Donald Trump. Logo na entrada toda a encenação, quer dizer, Trump estava a jogar golfe com o filho e deixou à espera não sei quanto tempo, mas mais de uma hora parece, até acabar o jogo de golfe. Isto é verdadeiramente impressionante, quer dizer, a senhora von der Leyen tem que ter consciência que representa 27 países e 600 milhões de almas, de pessoas. Não se pode deixar enxovalhar dessa maneira por quem quer que seja. Pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo Presidente da Turquia, por quem quer que seja. Na Turquia ela fez o que teve que fazer, quando só havia duas cadeiras para sentar, sentaram-se os homens e ela não havia cadeira para ela, ficou em pé a olhar para eles e pronto, até eles perceberem, não é? Agora não, agora aquilo que ela devia ter feito é ir-se embora, pura e simplesmente. Depois, partindo desta posição verdadeiramente inqualificável em termos de dignidade pessoal, do ponto de vista político, ela assinou um acordo com os Estados Unidos, que é uma coisa que é uma vergonha total, quer dizer, que não só capitulou em matéria de tarifas, ok, Trump ameaçava com 25, vamos com 15, mas 15 representa 900 e tal vezes aquilo que estava em vigor. E nós estávamos a cobrar, os Estados Unidos estávamos a cobrar cerca de 1,6 e nós estávamos a cobrar o mesmo às importações americanas. Agora passamos a cobrar 0 e eles passam a cobrar 15%. Depois comprometeu-se com investimentos das empresas americanas 600 mil milhões de euros. Depois comprometeu-se todo o investimento que vai ser criado para chegar aos 5% de armamento, os 5% do PIB em armamento, vai ser sobretudo comprar armas aos americanos, que é o que eles queriam. Comprometeu-se a levantar todos os inquéritos e todos os controles sobre as tecnológicas americanas e a sua atuação na Europa. Comprometeu-se a comprar 750 mil milhões de euros de petróleo e gás liquefeito aos Estados Unidos, que talvez até seja mais do que aquilo que eles conseguem exportar, mas é seguramente mais do que as necessidades europeias, sobretudo se a Europa quiser prosseguir, como deve, na descarbonização, na mudança de uma energia assente a energias fósseis para energias alternativas. A Europa está no bom caminho e de repente compromete-se a voltar atrás, para benefício exclusivamente dos amigos do petróleo do Sr. Trump. Portanto, houve aqui uma capitulação de alguma forma da Europa perante Trump, não é? Completamente, quer dizer, mas uma capitulação de tal maneira que a minha única esperança é que isto não seja execuível, que quando os países e os governos começarem concretamente a perceber o que é exigido de cada um deles, que haja uma revolta geral, porque senão, se
Se os líderes europeus não se revoltarem, talvez se revoltem os próprios europeus. É mais uma machadada no sistema democrático da Europa e mais uma ajuda à extrema-direita, a abrir caminho à extrema-direita. Era justamente por aí que eu ia, pela questão da reação da Europa. Como é que é possível para von der Leyen manter este compromisso quando logo às primeiras horas depois do acordo com os Estados Unidos se ouviram críticas de países, por exemplo, como a França? Pois, quer dizer, é possível que ela manter-se isto, porque ela não pode voltar atrás. Ela só pode voltar atrás se, de facto, no Conselho Europeu, os chefes de Estado dos 27 se revoltarem e disserem não, nós queremos uma revisão disto. Agora, aqui há um problema importante, ainda na quarta-feira, o Trump voltou a aumentar tarifas, aumentou tarifas para a Índia, aumentou tarifas para a China, aumentou tarifas para os países, para a Síria, para os países que compram energia à Rússia, porque ele não só quer substituir a Rússia em termos de monopólio. A Rússia não tinha o monopólio do fornecimento de energia à Europa, mas sim a grande parte da Europa do Leste, a Alemanha incluída. Os Estados Unidos vão ter um monopólio praticamente de fornecimento de energia à Europa, mas ele não se contenta com isso. Ele quer também que ninguém compre energia à Rússia, ou então são penalizados. Depois há o caso especial do Brasil, que leva com 50%, porque tem Jair Bolsonaro em prisão domiciliária e Jair Bolsonaro é amigo de Trump. Por questões políticas, não é? Trump, não, o que é extraordinário é que ele, qualquer coisa lhe serve para decretar sanções. É a Espanha porque não quer gastar 5% em armamento, é a China porque não sei quantos, é a Índia porque compra petróleo à Rússia, e é o Brasil porque o seu sistema judiciário resolveu investigar um ex-presidente, e ele não admite, ele inclusivamente quer mandar no sistema judicial dos outros países. Ora, a conclusão a que eu queria chegar é que a capitulação de von der Leyen na Escócia é além do mais inútil. Se ela acha que com isto apaziguou a fera chamada Donald Trump, está muito enganada, está completamente enganada. Não só porque a história nos ensina que quem cede a uma chantagem uma vez cede mais vezes, mas também porque este homem é um louco varrido, que acorda todos os dias a pensar, eu sou o dono do mundo, eu posso pôr este país a pão e água, eu posso cortar ali, posso pôr tarifas de 150%, como começou a fazer à China. Quer dizer, todos os dias o homem pensa, quem é que eu vou esmagar? Como eu escrevo no meu texto, ele é um vampiro, ele precisa de se alimentar todos os dias do sangue dos fracos, do sangue dos pobres, do sangue dos que lhe fazem frente, do sangue dos que capitularam, de todos. É insaciável, o homem é insaciável. E aquilo que eu acho que a Europa devia fazer era o contrário, fechar o acordo com o Mercosul imediatamente, até por uma questão de solidariedade para com o Brasil. Aproximar-se da Índia e da China também do ponto de vista comercial. E o que a von der Leyen fez foi diferente. Na véspera de se encontrar com Trump e capitular, ela esteve na Índia com António Costa, na China com António Costa, perdão, e falaram grosso com os chineses, quando os chineses podem ser estrategicamente, do ponto de vista comercial, uma alternativa e parceiros num mundo onde Trump quer governar sozinho. Mas, se de um lado houverem os países, os BRICS, o grupo dos BRICS, e com a China, com a Índia, com o Brasil, com a Rússia, etc., com a África, com o Mercosul, nós podemos todos juntos fazer parar o Sr. Trump, de outra maneira não. Assim que era a política internacional. O Miguel regressa esta semana à escrita no Expresso, dizendo que não sente orgulho em ser europeu, chega mesmo a utilizar a palavra vergonha, a mesma ideia que repete para aquilo que têm sido algumas decisões portuguesas em matéria de política externa. Entremos nas críticas a Montenegro e Paulo Rangel, que agora admitem reconhecer o Estado palestiniano, mas que demoraram a fazê-lo. Acha que foi pelo receio de ficarmos isolados perante os anúncios que já foram feitos por outros países? Sem dúvida que sim, Paula, mas note, ainda não reconhecemos, não é? Em setembro. Eles estão à espera. Estão a Nós temos preparar-se medo de para, Trump. Não é? Nós temos um medo terrível, nós portugueses, particularmente, este governo tem um medo horrível de Trump. E então, apesar de verem a França, que já anunciou que vai reconhecer, a Espanha e a Noruega e a Irlanda, que já tinham reconhecido o Estado palestiniano, a Inglaterra a prometer que vai fazer o mesmo. A Inglaterra, cujo primeiro-ministro Keir Starmer também tem um medo reverencial a Donald Trump. E só depois disto tudo, ainda assim, Portugal, vamos ver quando é que reconhece. Porque há qualquer coisa de estranho, francamente há qualquer coisa de estranho, por um lado, no nosso silêncio em relação ao que se passa em Israel. Há qualquer coisa mesmo de estranho. Por outro lado, há uma reverência perante os Estados Unidos que
como eu disse atrás, não vai servir de nada, quer dizer, eu aliás sempre achei, não é de agora, que os americanos respeitam mais aqueles que lhes fazem frente, e quem não lhes faz frente não respeitam. Com Trump isso é levado ao extremo. Portugal tem multiplicado todas as razões para não reconhecer o Estado de Israel. Eu ouço o ministro Paulo Rangel a falar e às vezes dá-me vontade de rir, porque penso que ele deve ter passado horas a treinar um discurso completamente oco, cheio de rodriguinhos, para que não se possa perceber qual é a posição portuguesa. E, por outro lado, em relação também aos Estados Unidos, houve ali a cimeira da NATO, um momento, uns segundos, para mim foram muito, muito desagradáveis de ver, que é quando Montenegro quer ter uma palavrinha a sós com o Trump, e o tom de Montenegro, a postura dele, era uma coisa reverencial. E depois ele explicou que tinha dito a Trump que Portugal era um país amigo, como quem diz, vê lá, não nos castigues com tarifas muito caras. Ora, eu imagino qual terá sido a resposta do Trump, que é: Portugal, onde é que isso fica? Quem são vocês? Falamos de Portugal e também do resto do mundo. Passamos agora ao improviso para algo completamente diferente. Em tempo de pós-férias para si, Miguel, e de pré-férias para mim, falamos do Algarve. Esta é a fase em que o país se volta para sul e as notícias sobre uma das zonas mais turísticas do país passam a ser recorrentes. Há pouco tempo, a previsão para o turismo neste verão no Algarve previa novo crescimento dos números, apesar dos elevados preços do alojamento. Falemos então da sua experiência. O Algarve continua, na sua perspectiva, a ser um destino de eleição? Nota diferenças este ano? Olha, eu tenho a situação particular de viver o ano inteiro no Algarve. Portanto, eu já me sinto um bocadinho como os algarvios, que dizem que o Algarve é um paraíso, tirando o mês de agosto. Mas eles vivem do mês de agosto. E é curioso, nós estamos a 7 ou 8 de agosto e eu já ouvi em 3 estabelecimentos, restaurantes, queixas sobre o mês de agosto. Dizerem, isto é horrível o mês de agosto. Mas de facto eles precisam do mês de agosto. Mas horrível em que sentido? Em termos de lucros? Não, em termos de avalanche. Em termos de avalanche. Em termos de dificuldade em atender. Ao lado de minha casa está um restaurante que é muito conhecido aqui, que fechou durante o mês de agosto. Pura e simplesmente o homem disse, não aguento. Porque há aqui um problema grave, é que, e é curioso como é que o Chega consegue ganhar as eleições legislativas no Algarve, porque o Algarve está completamente dependente, a hotelaria e a restauração, da mão de obra estrangeira, dos imigrantes. Completamente. Você não consegue ir a lado nenhum que não veja um asiático, um estrangeiro a trabalhar. Portanto, quando eles votam a favor das teorias do Chega, eu pergunto-me o que é que imaginam que aconteceria ao turismo do Algarve se de repente os imigrantes fossem todos embora. Bom, de qualquer maneira, é preciso compreender que de facto isto é um paraíso durante o ano e vira um inferno no mês de agosto, porque é um destino turístico, como a Paula disse, e todos sabemos. E há aqui um conflito que eu começo a detectar, que é as pessoas que vêm de férias estão ansiosas por descansar, não querem filas para os restaurantes, não querem filas para as praias, não querem ser mal atendidos, querem ser bem entendidos, porque merecem isso, trabalhar um ano inteiro para isso. Por outro lado, aqueles que os vão servir, que já são poucos, e em muitos casos nem sequer falam português, não aguentam o stress do trabalho. E penso, eu não tenho culpa que este tipo venha de férias e queira ser bem tratado, eu não consigo fazer melhor que isto. Portanto, eu vejo aqui, de facto, mas isto é uma cena que já se gasta há muito tempo, um conflito latente entre a capacidade que o Algarve tem, a nível de infraestruturas e a nível de serviços, de satisfazer este boom turístico. Quer dizer, porque eu às vezes pergunto-me quando é que o Algarve estará acabado? Quando é que acaba um Algarve? Em termos de construção, em termos de infraestruturas, de tudo isso. Quer dizer, nós só vemos crescerem novos prédios por todo lado, plantações de abacates, tudo isso a frutificar. E depois não há capacidade de resposta. Não há, pura e simplesmente. O que é que acha que pode justificar essa falta de capacidade de resposta? É mesmo uma falta de interesse até do Governo Central em investir no Algarve, que abandona a grande parte do ano para o qual se volta nesta altura? É isso? Ou também tem a ver com autarquias, municípios locais? O que é que lhe parece que seja a maior justificação? Paulo, eu acho que a maior justificação, eu acho que falo desta questão pelo menos há 30 anos ou mais, é a falta de planeamento estratégico. Ou seja, claro que o Algarve é um destino turístico, claro que o turismo é a linha dos ovos de ouro do Algarve, agora há um limite para a capacidade, porque o Algarve, havia um slogan antes, Algarve é qualidade, e nós sabemos que não, Algarve é quantidade. E então toda a gente quer sempre mais, não para de crescer.
não percebem que a certa altura, se não há lugar nas praias, se não se consegue estacionar o carro, se não se consegue ir a um restaurante, num ápice, o grande destino turístico Algarvio pode ir à vida. Aqui onde eu estou, no Sotavento, por exemplo, já há uma enormidade de portugueses que preferem ir passar férias do lado de lá da fronteira, a Isla Cristina, a Isla Canela, etc., que é tudo mais barato. Não digo que é melhor nem mais bonito, mas é tudo mais barato, all included, como eles gostam, não é? Não tem que se chatear com nada, do que ficar aqui no Algarve. Os preços são mais caros e o serviço é pior. Em relação às infraestruturas, há coisas que eu não consigo perceber. Paula, o comboio que atravessa o Algarve foi construído pelo Dom Luís há 150 anos. Demora menos um quarto de hora do que demorava há 150 anos. De via única. O Alfa pendular para Lisboa, quando pendula e quando não está em greve, demora 3 horas e tal a chegar, a Faro. Hospitais, só há hospitais privados agora aqui a funcionar. Não há nada, quer dizer, fizeram uma autoestrada que acabou em Lagos, não foi até Sagres, e pronto. E sentaram-se em cima disso. E realmente não há, não sei, uma falta de visão estratégica. Nós nunca tivemos um governo que se juntasse com os empresários algarvios, com os hoteleiros, com os autarcas, com toda a gente, e disse: vamos planear o Algarve para os próximos 10 anos. O que é que faz falta e o que é que está em excesso? E vamos preencher o que está em falta e vamos tentar eliminar o que está em excesso. Nunca ninguém quis fazer isso. E é assim, com esse cenário, que concluímos mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, esta semana com a sonorização e edição do João Martins. Começámos em Gaza e acabámos no Algarve, ouvimos pelo meio a palavra vergonha. Para a semana, com a condução do João Pedro Barros, voltamos a olhar a atualidade. Tenha uma ótima semana e, se for caso disso, umas excelentes férias.